Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje vai dar sequência ao nosso projeto de gestão de mão de obra de uma equipe de manutenção. Tá? Então, na aula passada a gente já teve aqui várias aulas desse projeto. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui em cima. Né? A gente montou aqui um user form bem legal, vou abrir aqui daqui a pouco. Onde a gente fez aí um layout lá no Canva e a gente está estruturando, né, toda uma mecânica com uma visão bastante interessante, muito profissional, que é pouco comum a gente até ver aí o pessoal apresentando. Tá? Então, o que a gente fez, onde a gente parou na nossa última aula? A gente fez lá no user form um cadastro de folgas, e quando a gente faz o lançamento dessas folgas, ele vem para cá, nessa lista aqui de férias, né? Então hoje a gente fez esse teste aqui com o funcionário, né, Pedro José da Silva, que estaria de férias do dia 21 de janeiro até o dia 21 de fevereiro de 2025. E o que a gente precisava fazer? Aqui na guia de funcionários, a gente precisa fazer com que essa coluna status seja inteligente a ponto de perceber, opa, o Pedro está de férias, para ele não ficar aqui como ativo, né? E o João Aparecido está trabalhando, né? Então para que ele não fique ali como férias. Então como que a gente faz para estruturar isso? A gente vai criar uma fórmula aqui que verifique se ele tem ou não um período de férias ou de algum tipo de afastamento ativo, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai buscar, né, uma saída, né, que seja interessante utilizando fórmula do Excel. Por isso que eu estou começando por aqui e não lá pelo user form hoje, tá? Bom, então vou apagar aqui esses textos, tá? Lembrando que esses textos eles são preenchidos lá com VBA, então depois a gente vai precisar pegar essa fórmula que a gente está criando e lançar lá no nosso código VBA, tá? Mas primeiro a gente vai testar aqui, que fica mais fácil. E eu vou precisar fazer o seguinte: como que eu descubro se essa pessoa, né, ela está ou não ali de férias? Então o primeiro passo é, eu vou fazer uma contagem condicional, tá? Então eu vou utilizar uma contagem condicional para verificar se existe algum período de férias para aquele funcionário que contemple a data de hoje, né? Então esse é o primeiro passo que eu vou fazer. Então como que eu faço isso? Vou fazer igual a conte.sys, tá? E aí aqui eu vou colocar aqui o meu intervalo de critério, o intervalo de primeiro critério. Então o intervalo de critério vai estar aqui na planilha de folgas e eu quero verificar se na coluna A ele tem a informação da célula B2, que é justamente o nome ali da pessoa, né? Então o Pedro José. E ele entendeu que sim, existe uma ocorrência para o Pedro. Só que depois eu tenho que perceber o seguinte: poxa, será que ele está ativo essas férias? Então para isso eu vou precisar verificar mais duas informações. Vou vir aqui novamente, né? Vou colocar mais um ponto e vírgula, vou para o intervalo de critério 2, vou vir aqui em folga e vou verificar a data de início, né? Então a data de início ela vai precisar ser menor ou igual do que hoje, tá? Então ponto e vírgula, aspas, menor ou igual do que, né? Então o comercial hoje, abre e fecha parênteses. Então isso aqui tem que acontecer para garantir que ele já esteja nesse período. E eu também tenho que garantir que ele não tenha voltado. Então eu vou verificar também o fim, né? Então ponto e vírgula, vou pegar aqui a coluna do fim, ponto e vírgula, tem que ser maior ou igual do que, né? E aí vou colocar aqui novamente o hoje, tá? Então dessa forma, né, eu estou garantindo que essa contagem é apenas para aquele período específico. Então, desse jeito, eu estou gravando aqui hoje, né? Hoje, quero mostrar para vocês, hoje é dia 27 de janeiro. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, olha. Se eu mudar aqui agora para o dia 30 de janeiro, né, então depois ali do período, ele já zerou. Porque agora ele ainda não entrou de férias. Ele está previsto, mas ainda não entrou de férias. Se eu colocar aqui, eu vou voltar. Só que eu vou colocar como se já tivesse voltado, por exemplo. Então, por exemplo, dia 25 de janeiro, né? Ele novamente zerou, porque agora a pessoa já retornou para o trabalho, tá? Então dessa forma eu consigo identificar se a pessoa está fora ou não, transformando em um sinal binário do tipo 0 ou 1, né? Então isso já me ajuda bastante, tá? Então vou voltar aqui e vou tratar agora do 0, né? Então se por acaso, né? Então se esse resultado aqui for igual a 0, então eu vou preencher a informação com o tal do ativo, né? Então que eu sei que a pessoa está trabalhando, né? E no caso contrário, é aí que a gente vai precisar agora focar, né? Então se eu fechar aqui, olha, ele vai dar 0 ali por enquanto, né? Se eu arrastar aqui para baixo, olha, os ativos já deu certo, né? Então no caso ali do ativo já está tranquilo. Agora,
como é que eu vou tratar para esse zero aqui, né? Esse zero que é a resposta negativa desse C. Nesse caso, ele pode ser tanto férias, né? Então a pessoa está de férias, quanto a pessoa está afastada. Eu quero que ele mostre essa informação ali para mim. Ou seja, eu vou ter que procurar esse dado lá para que isso aconteça de forma correta. Porém, existe a possibilidade de que eu tenha uma informação repetida, ou seja, a pessoa ela saiu de férias no começo do ano, depois ela saiu de férias de novo, sendo um afastamento, por exemplo, no meio do ano. Então ele tem que pegar qual é a informação mais recente, mas que seja dentro do prazo ativo. Tá? Então como que eu vou fazer para ele procurar dessa forma? Não adianta você tentar fazer isso utilizando o PROC-V, tá? Então, porque o PROC-V ele vai pegar, se eu mandar ele dar um PROC-V no nome Pedro José lá na minha outra tabelinha, ele vai trazer a primeira ocorrência, que vai ser a ocorrência mais antiga. Então ele vai ficar trazendo ali o status antigo, por exemplo, sempre férias. Quando eu alterar, você vai perceber que ele vai aparecer errado e não vai entender por que isso está acontecendo. Então, para que ele traga corretamente, a gente vai utilizar uma estratégia que é procurar com um PROC X, né? Então para ficar mais moderno, e utilizando também a data de verificação. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, primeiro, eu vou precisar que ele identifique qual é a data mais alta onde eu tenho o nome do Pedro José da Silva. Tá? Então, como que eu posso fazer isso? Tá? Para fazer isso, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui do lado para não fazer nenhuma bagunça ali, depois a gente só coloca essa informação aqui, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, igual ao PROC, ou melhor, ao máximo Cs, tá? Então o máximo Cs era o máximo condicional, tá? Então ele permite que eu identifique a maior informação dentro ali de um caso, tá? Atendendo alguns critérios. E eu vou procurar aqui a data de início, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, a coluna da data de início, ok? Então esse vai ser o meu critério ali de máximo. E eu vou procurar aqui o critério, né? Então o meu range ali de critério. Ou até eu vou facilitar essa vida aqui, ó. Quer ver? Vou facilitar isso aqui de uma forma bem legal. Vou vir aqui, vou inserir uma coluna aqui, olha. Vou colocar aqui item. Depois eu vou precisar, obviamente, ajustar isso aqui lá no VBA, tá? Mas aqui eu vou falar o seguinte, ó, aqui vai estar o número 1, e aí eu peço para ele ajustar ali para mim. Vai ficar bem mais fácil aqui dessa forma. E aí agora sim eu posso fazer igual, máximo Cs, vai ser mais simples do que trabalhar com a data. Coluna de máximo vai ser a coluna item. O meu critério, né, o meu range aqui de critério inicial vai ser a coluna do funcionário, que tem que estar escrito o valor de B2, que é onde está ali o nome do funcionário em si, né? Depois o segundo critério tem que ser aqui essa data, né? Então essa data ela tem que ser menor ou igual do que hoje. E por último, né, o meu último critério vai ser a data de fim, que tem que ser maior ou igual do que hoje. Então desse jeito ele vai fazer aqui a busca, né, já trazendo aqui o item que a gente encontrou, né? Então o item foi o item 1, ali onde a gente encontrou essa saída. E depois eu posso fazer o seguinte, PROC-X, né? Então procura esse máximo lá na coluna A, que é a coluna do nosso item, e apresenta isso daqui, né? Mostra suas informações aqui do tipo de folga, que é a coluna C. Tá? Então fazendo isso ele vai buscar essa informação, correspondência sempre vai ser perfeita, então não preciso procurar aqui o se não encontrada, correspondência do tipo 0, né, que é exata, e procurando de cima para baixo não tem problema. Fechou aqui, agora ele traz aqui informação férias, tá? Então eu vou pegar essa fórmula aqui, sem o igual, só copia isso daqui, e isso daqui vai vir no senão aqui no nosso C, tá? Então ficou uma fórmula grande, não tem problema, mas ela funciona ali perfeitamente para trazer já o status, né, de cada funcionário de forma dinâmica aí para você. Então quando a pessoa voltar de férias, essa fórmula aqui consegue fazer essa interface. Beleza, até aí tá ótimo. Qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer agora? Eu vou precisar ajustar todos os preenchimentos, porque primeiro eu tenho que colocar essa fórmula grandona
para aparecer lá no Excel, né? Então isso é importante. E depois eu tenho que fazer com que isso daqui seja preenchido nas colunas certas, visto que agora eu coloquei uma coluna aqui no início, na coluna A. Então ele vai mudar tanto aqui a H, que está sendo utilizada para o preenchimento da caixa de combinação, quanto aqui nos outros preenchimentos. Tá? Então eu vou começar por essa parte, porque é a parte ali mais chatinha. Vou vir aqui para o VBA. Então primeiro vou vir aqui no módulo de caixa de combinação, né? Então ele vai ter aqui, olha, o status do funcionário, né? Então aqui vai ser ali o Z items. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Tipos de folgas, beleza. Então o status do funcionário não vai mudar. CB Func férias, tudo bem, também está tranquilo, né? Então aqui ele está trabalhando ali na guia de funcionários, também está tranquilo. Tipo folga, aqui sim é onde eu tenho que mexer. Então ele estava na coluna G e vai virar a coluna H. Então eu posso selecionar aqui, Ctrl L, cifrão G, né? Então é o que eu estou procurando ali. Pronto. Vou substituir por cifrão H. Então todos os lugares que estão cifrão G, ele vai trocar por cifrão H. Já vai alterar que todas as 4 vezes que apareceu já vai funcionar certo para mim, tá? Vou vir aqui no sistema, né? Então essa parte que já foi, cores não precisa, lista não precisa, né? Até posso alterar aqui também a lista já, deixa eu vir aqui. Então aqui, olha, eu tenho a LT dias, a LT func e a LT turnos, né? Então LT dias não muda, né? Então ela fica igual. LT turnos, né? Que é que vai aparecer ali pra gente também tá tranquilo. LT funcionários, né? Se a gente for olhar, ela trabalha só mostrando ali os funcionários. A gente ainda não colocou o registro de férias para aparecer na LT. Então a gente ainda não tem um cadastro aqui, eu não preciso atualizar essa parte, tá bem tranquilo. TP não muda, variáveis não mudam. Então vamos lá para o sistema. No sistema em si, aqui sim vai ter alterações, né? Então o primeiro passo que eu vou ter que alterar, né, é quando eu faço aqui o preenchimento da caixa de combinação ali do turno, né? Então ali das informações. Então primeiro, essa daqui, olha, ACB nome férias, né? Então ela não vai alterar porque ela tem aqui só o change, o exit, né? Então quando ele faz o exit, olha, ele verifica o match found e verifica, né, se ele só avisa a pessoa de que a opção não foi selecionada. Então aqui eu não preciso me preocupar. Agora, se eu vier aqui na ACB tipo férias, no evento exit dela, aqui sim tem modificação para fazer, porque quando ele não encontra o match, né, então quando ele dá match found false, ele vai perguntar para a pessoa se a pessoa quer fazer aquela edição. E se a pessoa disser que sim, ele preenche lá na coluna G. Então isso daqui tem que ser alterado, não é mais G, é coluna H. Então eu vou pegar isso daqui, olha. Então peguei essa informação, Ctrl L, né? Vou no texto selecionado, substituir cifrão G por cifrão H. Substituir tudo e já alterou aqui para mim 5 vezes, né? Então já vai funcionar também corretamente, tá? Beleza, então esse dado também já deu certo. Próximo passo que a gente tem que fazer é o botão aqui de salvar, né? Então quando ele salva essa informação, ele vai precisar salvar no lugar correto, né? Então vou vir para cá, vou vir aqui no evento clique, né, dessa imagem, tá? Então que é a imagem salvar férias clique, e aqui eu vou buscar, né? Então ele fez a verificação, tudo certinho, bonitinho. Aqui é onde eu vou alterar, olha, que é onde ele está fazendo ali o preenchimento desses dados, tá? Eu vou copiar aqui, olha. Então, na verdade, vou inserir uma coluna a mais, tá? Então, primeiro passo, ele verifica se o edit existe, senão ele vai lá e faz o preenchimento, tá? Caso ele não encontre ali o preenchimento, ele tem que preencher agora a coluna A. Então, ponto range, cifrão A, cifrão, e comercial L, ponto value, vai ser igual. E aí, aqui eu vou colocar o máximo, né? Então, worksheet function, ponto max, da própria ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, e aí depois eu vou, que ele fizer isso, mais um. Então isso aqui vai colocar aquele número 1 que eu escrevi ali de forma automática, né? Isso só quando for item novo, né? No item antigo não precisa alterar. Aí depois, se for uma edição, então isso aqui não muda. Aí o próximo aqui é só mudar aqui o preenchimento das colunas, né? Então o que era A vira B, essa daqui vira C, essa daqui vira D, e essa daqui vai virar a coluna F, né? Depois disso, então ele já vai fazer esse preenchimento, então já vai trazer aqui até a coluna F preenchida para a gente sem problemas, tá? Preencheu, ele faz aqui a limpeza dos dados e o resto não preciso me preocupar. Beleza,
Depois a limpeza não muda, né? Então a limpeza continua funcionando de forma igual. E a exclusão aqui do item também vai mudar, né? Então, mas ainda a gente não programou aqui a exclusão também, então não tem problema, não precisa se preocupar, eu posso só ajustar isso aqui depois, conforme for precisando, tá? Então, eu alterei tanto a parte, vou até rodar aqui o código, tá? Para a gente conferir tudo certinho, se não faltou nada. Então, nome, descrição, essa parte que não precisa me preocupar. Quando ele fizer o lançamento aqui, ele já vi que ele já vai acertar, já tá bonitinho. Aqui, a limpeza também não tem problema, não tem vínculo nenhum com aquela inclusão que eu fiz, a exclusão a gente vai fazer depois, não tem problema, e a lista ainda está vazia. Então, tudo que a gente alterou lá, a única mudança que eu precisava fazer é justamente nessa caixinha aqui e na coleta ali dos dados, tá? E se eu vier aqui com o tipo for, olha, ele já está puxando as informações corretas. Se eu colocar um teste aqui novo, ele vai perguntar se eu disser que sim, né? Ele já vai aparecer aqui para mim, olha, no lugar certo. Se eu fizer aqui o delete, aqui eu vou precisar alterar, olha, não tinha feito esse carinha aqui, eu deixei ele passar, por isso é bom sempre testar. Então vamos colocar essa mecânica aqui na coluna certa. Vou vir aqui na caixinha, né? Vou vir no evento keydown dela, então evento keydown, lá no número 46, né, que é aqui, então ele está apagando ainda na coluna G, né? Então a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Seleciona, Ctrl L, substitui, vou trocar todos os cifrão Gs por cifrão H, tocou 3 vezes, agora sim, posso rodar aqui o código, se eu vier para cá, tá? Então percebe, se você faz organizado, fica fácil você consertar essas coisas, tá? Vem aqui, selecionou, vai excluir o teste, sim, e aí ele já vai voltar a funcionar perfeitamente como estava antes, tá? Então ele fica bem bacana desse jeito, a estrutura vai funcionar bem para você, beleza? Ótimo. Fizemos essa parte, então já ajustamos toda a parte de exclusão. Outra parte que eu tenho que fazer aqui no cadastro funcionário, né? Então aqui, olha, ele está puxando as informações certinho, não tem problema nenhum, só que ele tem que preencher aqui esse dado de férias de forma correta, quando você faz aqui o salvar do item, tá? Então como que a gente vai mudar isso? Eu vou lá na guia, então vou mudar aqui a guia, vou vir aqui, olha, no F4, estou na página de férias, né? Então vou buscar lá de novo a página de funcionários, né? Então que é a CADFUNC. Na CADFUNC, quando a gente faz aqui esse preenchimento, né? Então o que ele está fazendo ali para a gente, né? Então ele busca aqui, olha, o item lá da pessoa, né? Então ele faz ali o salvar funcionário. Quando a pessoa faz o clique, ele tem todas as informações, e lá no status ele tem esse CB status aqui do funcionário, né? Então nesse caso agora eu quero que ele priorize a fórmula. Então o que eu vou fazer? Depois que ele fez aquelas coisas, eu vou copiar essa fórmula aqui, tá? Então copiei lá a fórmula para você não ter que ficar ajustando, ficar ainda maior a fórmula. Esse item aqui, olha, eu vou tirar, tá? Então eu vou removê-lo. Aí eu vou falar para ele o seguinte, ó, ponto range, cifrão esse cifrão, que é a coluna onde eu vou ter essa fórmula, cifrão 2, ponto fórmula local, tá? Vai ser igual, e aí eu vou colar aquela fórmula que eu trouxe para cá, que é a fórmula que deu certo, eu já validei lá no Excel. Aí deu um errinho aqui, porque tudo que tem aspas aqui, olha, eu tenho que fazer o seguinte, tem que colocar 2 aspas, tá? Então, 2 aspas aqui, duplica todos os campos aqui que tem aspas, olha, aqui também. Isso só para ele entender que vai ser apresentado lá no Excel como texto e não dar o errinho que acabou de aparecer aqui. Mesma coisa nesse cara aqui. Mesma coisa nesse outro cara aqui. E aqui também no vazio. Beleza. Então coloquei todos ali. Agora já não vai mais dar o erro na saída. Aí depois que você fez isso, para você não ter ali nenhum problema, você já tem, olha, o número, a última linha, né? Então você já definiu aqui qual é a linha de trabalho, mas aqui ele pode ter cadastrado como L-edit dependendo da situação. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, que L é igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, 2 ponto end, xl down, ponto raw. Então ele fez isso, já atualizou ali a lista, depois ponto range, cifrão E, cifrão 2, ponto copy, e eu vou colar essa informação em ponto range, cifrão E, cifrão 2 pontos, cifrão E, cifrão é comercial L, ponto velho, ponto sem ponto, só para esse range.
que ele vai fazer assim? Ele vai pegar a fórmula e colar a fórmula no próprio local. Isso é a mesma coisa do que arrastar para baixo ali, né? Então eu estou utilizando aqui a estratégia Ctrl+C, Ctrl+V para isso, ou você poderia colocar um autofill. Também funciona, eu só gosto de fazer desse jeito. Então o que vai acontecer? Agora, quando você cadastrar uma nova pessoa, ao invés de ele priorizar aquela informação, ele vai utilizar ali esse dado. Aí o que a gente vai fazer aqui? Se a pessoa colocou alguma coisa diferente de ativo, para que a gente vai usar aquele campo no fim das contas, né? Diz que agora está desligado. Eu vou avisar a pessoa, olha, se está diferente de ativo, você precisa informar qual é o período de afastamento. Ou seja, ao invés de usar aquele dado para preencher diretamente, como a gente tinha feito antes, eu vou usar aquele dado para verificar se a pessoa precisa conferir ou preencher ali esse afastamento, para você ter ali os históricos de quando que essa pessoa saiu, quando a pessoa volta, para ele ter o controle funcionar de forma automática a partir daquele momento, tá? Então, para fazer isso eu vou criar então uma nova verificação, né? Então, if.me.cb, né? Então, e aqui eu vou procurar, né, o status funcionário, ponto value for diferente de ativo, them. Então, se ele não for ativo, né, se ele for qualquer coisa diferente disso, eu vou dar um message box, né? Então, atenção, para cadastrar afastamentos / folgas do funcionário, utilize a aba, e aí deixa eu pegar aqui como que ela aparece certinho para ficar bacana, né? Então que vai ser essa aba aqui. Então quando eu vou pegar aqui o mouse move, gestão de férias, né? Então eu vou pegar ali o texto, né, gestão de férias, para ficar agradável, tá? Então utilize a aba, e aqui eu vou colocar da seguinte forma, né? Vou colocar aqui duas, gestão de férias deste sistema. Pronto. E aí, se você quiser, você pode até explicar mais ali o coisa do tipo. Eu vou deixar só assim, vírgula, aí VB information, e aí vírgula, registro de folgas e afastamentos. Então, dessa forma ele vai ficar bacana ali pra gente, já todo completo, tá? E vai funcionar de forma interessante, beleza? Então eu vou salvar aqui e vamos testar aqui para ver se está tudo funcionando certinho. Vou vir aqui primeiro, vou cadastrar uma nova pessoa, tá? Então vou colocar aqui um funcionário Luiz, sei lá, Santos, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui um cargo, ele vai ser, sei lá, estagiário de engenharia, por exemplo. Aí o turno de trabalho vai ser turno ADM, e vou colocar aqui o status dele como afastado, só pra gente ver aqui aquele alerta que a gente acabou de configurar, tá? Então vou clicar aqui, ó, então ele ficou aqui um bloco if sem o if, porque eu esqueci aqui de colocar o end if, né? Então por isso, ó, sempre testa para não passar nada do tipo end if, tá? Beleza? Vai fazer isso aqui. Então atenção, para cadastrar afastamentos de folgas do funcionário, utilize a aba tal, né? Beleza, então deu o aviso, já cadastrou ali a pessoa, ali já apareceu Luiz Santos, estagiário de engenharia, já cadastrou tudo bonitinho. Beleza, vou vir aqui nas folgas, né? Vamos testar uma outra questão, ó. Um detalhe importante, percebe que ele não colocou aqui o nome do novo funcionário, isso não é legal. Então ele tinha que ter aparecido ali o nome do funcionário. Por quê? Quando ele cadastrou, eu já posso vir ali direto. Então eu vou vir aqui na ajuda, né? No botão de salvar, na verdade, salvar funcionário. Então depois que ele fez isso aqui, ele dá ali o call para atualizar a lista, né? Então aqui, olha, ele vai fazer ali todo o preenchimento ali das informações, e sim, ele atualizou lá pra gente todos os trabalhos, né? Então aqui, olha, mdlist, deixa eu só colocar aqui o call primeiro para ficar mais correto, e aí eu vou fazer o seguinte, né? Call md cbs.at cbfuncférias, né? Então agora sim, quando ele cadastrar ali, ele também vai jogar as informações para lá. Então percebe cada detalhezinho que a gente tem que ir testando, vai testando as possibilidades para ir pegando esses bugzinhos, não chegar dessa forma para o seu cliente, tá? Beleza?
fez isso aqui, estruturou, colocou ali as informações, agora vamos cadastrar as férias para ver se ele vai rodar do jeito que eu pedi. Então, vindo aqui nas férias, aqui no nome funcionário, agora o Luiz já está aqui. Eu vou fazer o segundo lançamento aqui para o Pedro, por exemplo. Vou colocar aqui que é um afastamento. Vou colocar aqui que começou no dia, sei lá, até alterar a data aqui, dia 12 de dezembro de 2024. Eu quero que seja uma data mais antiga, tá? E ele voltou no dia 1º de janeiro de 2025, por exemplo, tá? Então, esse daqui vai ser o cadastro ali que a gente criou ali para ele. E vou salvar. Então, foi salvo com sucesso. Se eu vier aqui, olha, continua constando o Pedro como férias, mesmo tendo lançado uma situação diferente lá para ele. Por que que continua as férias? Porque eu lancei uma coisa mais antiga e o teste era justamente esse mesmo. Ele ter lançado a informação antiga e ainda assim ter configurado, considerado apenas a situação atual ali, que é férias e não afastamento. Tá? Então isso é bacana, isso funciona legal ali pra gente. Tá? E vamos conferir se ele lançou todas as informações nos locais corretos aqui em folgas. Então, e lançou o número 2, afastamento, de 12 de dezembro até 1º de janeiro. Então percebe que ele fez o lançamento do lugar certo, mesmo tendo alterado aqui as questões, porque a gente fez todas as correções como deveríamos. Então percebe que o texto, o seu código estar organizado facilita a tua vida para você não ter nenhum problema do tipo, ficar fácil para você fazer qualquer alteração que você precisa. Tudo bem? Galera, eu vou ficar por aqui no nossa aula, não vou fazer uma aula muito grande. Na próxima aula a gente vai fazer ali as outras mecânicas que a gente precisa dessa janela. E depois a gente vai fazer inserção dessas informações aqui lá naquela nossa list box para que fique tudo agradável e tudo sendo apresentado para você. Beleza? Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.